Boa tarde, começa agora mais um Planeta SPM em Quarentena. Hoje vamos falar sobre a influência do ambiente na saúde mental e como isso se relaciona com a vida nas grandes cidades. O ambiente pode ter forte influência no psicológico das pessoas. Em meio à correria do dia a dia, fatores externos acabam nos afetando, mesmo quando não percebemos. Estudos mostram que a tranquilidade, o conforto ou a proximidade com a natureza podem ser alguns dos fatores para um ambiente mais favorável à saúde mental. Por isso, as cidades do interior, quando comparadas às metrópoles, podem ter mais benefícios. Na reportagem de hoje, as repórteres Giovanna Rosene e Giulia Reggioli mostram como isso ficou ainda mais evidente com a pandemia do coronavírus e o período de isolamento social. Após o aumento dos casos do coronavírus, todo mundo teve que se adaptar ao novo normal. Vários planos tiveram que ser alterados devido à mudança repentina desencadeada pelo isolamento social. As pessoas foram pegas de surpresa. Até 2019 eu trabalhava, daí resolvi encerrar minhas atividades, pensando que agora em 2020 eu iria poder sair mais, ficar mais com os meus filhos, com a minha família, e foi totalmente diferente do que eu esperava. A pandemia e o período de isolamento social desencadearam nas pessoas um aumento nos transtornos psicológicos, principalmente por ser uma situação inédita. O medo do desconhecido, a instabilidade política e econômica, o excesso de informações somados à quarentena foram os principais fatores que trouxeram esse impacto. Um ano totalmente atípico, porque eu acabei ficando mais em casa, sem poder sair, E isso gerou no começo uma ansiedade muito grande, porque além de não trabalhar, ficar em casa só fazendo os afazeres de casa foi bem complicado. Para a humanidade isso já foi ruim. O que acontece? Para mim, eu deixei de ver minha família, fiquei em isolamento na minha casa por 7 meses, com a ajuda dos meus filhos, do meu genro, nora, para levar as coisas até mim. Mas o que doeu mais foi a ausência deles e me senti fechada, sem condições de também estar com as pessoas próximas, que eu sempre estive, ir numa academia. E é isso aí. E cuidar das minhas plantinhas também, muitas vezes eu saía, ir lá fora e vinha pessoas para conversar e eu estava precisando muito de não me expor, então eu acabava ficando no isolamento total. Toda a mudança na dinâmica do ambiente afetou a relação das pessoas com a casa. Assim, se tornou mais importante do que nunca morar em um ambiente que favoreça o trabalho e a vida em família dentro de um mesmo espaço. A psicóloga Roberta explica como o interior é mais favorável para a saúde mental, ainda mais no momento de pandemia. Tem vários estudos que trazem que o tempo que tu permanece nesse ambiente faz com que cada vez mais tu julgue e analise esse ambiente, Então, realmente, um ambiente que antes não era pensado, para o trabalho, passa a ter julgamentos de insatisfação da necessidade, a necessidade, de adaptação desse ambiente, personalização, ou seja, imprimir características que são suas nesse ambiente. É muito comum, realizar essa personalização no ambiente do trabalho, antes da pandemia. Então, eu tinha um espaço de trabalho, trazia uma foto da minha família, trazia características para aquela minha sala, de forma a personalizar, trazer características que são minhas para esse ambiente. E agora, com esse cenário da pandemia, a gente teve que fazer justamente o oposto, personalizar nossa casa, que ele é um ambiente, mais de receber pessoas, de ter uma atividade mais íntima, para passar a ter uma relação mais de trabalho. Terezinha Ribeiro, de 72 anos, é aposentada e mora sozinha em sua casa na cidade de São Paulo. Mas ela defende que, durante a pandemia, gosta de ver o movimento das ruas de seu bairro. Houve dias que sempre que eu estava em casa, eu escutava uma criança bater uma bola, eu via gente na rua e eu sou uma pessoa muito extrovertida, gosto de conversar e gosto de ir num shopping, frequentar uma academia. Eu não pensei que eu fosse estar
com a minha idade que eu tenho, passar por uma situação dessa. Nunca. Eu achei que foi uma surpresa. Quando de repente, uma surpresa ruim, como de repente eu estava proibida de sair e me sentindo muito presa, né? Célia Sanches, aposentada de 68 anos, mora em um condomínio no distrito de Sousas, em Campinas. Para ela, os fatores como a segurança e o contato com a natureza proporcionados pelo interior são essenciais para a sua saúde, principalmente mental. Assim, eu acredito que a violência é menor. O local onde eu resido, por ser um condomínio, é praticamente zero de violência. Convivo muito com a natureza e é muito tranquilo, né? Muitas árvores, um ambiente muito tranquilo, muito saudável. Os idosos foram os dos que mais sofreram com o isolamento social por fazerem parte do grupo de risco. Eles possuem uma relação muito forte entre moradia e seu bem-estar, e principalmente no momento de quarentena se tornou ainda mais fundamental um ambiente em que eles se sintam bem, junto à família e em contato com outras pessoas. É que os idosos, eles têm um vínculo alto com a sua moradia, né? Então, aonde que eles estiverem, se eles tiverem essa vinculação com a sua moradia, eles vão se sentir bem, mesmo que estejam numa metrópole, né? Então, justamente eles trazem essa relação, se a gente for pensar, de criança a idoso, o idoso é o que mais vai ter esse apego à moradia, né? Então, de fato, os idosos, independente se tiver numa metrópole ou numa cidade pequena, se eles têm vinculação com a sua comunidade, com as pessoas que estão em torno e com a sua moradia, eles se sentem bem. A capital e o interior têm diferenciais no que diz respeito ao bem-estar das pessoas. Deixar a agitação das grandes cidades para morar em municípios menores depende de questões pessoais e familiares, que nem sempre ajudam na melhor escolha. De futuro, né? Eu gostaria muito de ir para lá, ficar para lá, mas os filhos estavam todos para cá. Como que eu iria para lá e eles sem contato com eles, mesmo com netos, com todos? Então não teve condições. E aí mas pretendo no futuro fazer isso mesmo. Aqueles que conseguem viver em contato com a natureza têm vantagens como maior mobilidade e prática de atividades físicas, principalmente para os idosos. Eu moro, né, num subdistrito aqui de Campinas, muito tranquilo, num condomínio com muitas árvores, e a gente tem saído assim a caminhar mais. Sair das grandes cidades e ir para o interior é uma mudança de vida que pode trazer inúmeros benefícios e recompor a saúde, tanto física quanto mental. Tem até alguns estudos que trazem a importância, né, que a gente chama de ambiente restaurador, né? O que seria um ambiente restaurador? É um ambiente, né, que diminui, né? Tem duas teorias que vão trazer o que entende pelo ambiente restaurador, mas uma das teorias vai trazer justamente que ela contribui para a redução do estresse, e outra teoria vai trazer que esse ambiente, quando tem características restauradoras, possibilita o bem-estar, o aumento da tranquilidade, o aumento da atenção. E o que a literatura vai trazer que seria, né, que características são essas que poderiam ter na nossa casa, que dariam essa sensação, né, de bem-estar. Eles trazem a necessidade de ter características com áreas verdes, então, na janela poder olhar a paisagem, ou ter plantas, tudo que envolva esse contato com a natureza. No interior ou na cidade, o contato com a natureza é sempre fundamental. E o quanto mais pudermos tornar nosso ambiente de casa confortável, mais benefícios podemos ter para a nossa saúde mental. E esse foi o Planeta SPM em Quarentena de hoje. Boa tarde e até a próxima!